noite, igreja. Graça e paz, amém? Bem, irmãos, à medida que você for acompanhando a nossa mensagem desta noite, eu peço que você esteja compartilhando os pedidos de oração no grupo de WhatsApp da igreja, para que logo após e nas próximas mensagens nós estejamos também orando pelo seu pedido de oração. Com muita alegria que nós estamos nesta quarta-feira para fazermos essa transmissão com o seguinte tema que nós iremos refletir hoje, nesta noite. Retribuir com gratidão ao Senhor. Como é que eu posso retribuir com alegria, com gratidão, todas as bênçãos, todos os benefícios, tudo que o Senhor tem me dado? O texto que nós iremos ler está lá no livro de Salmos 116, nós vamos ler do 1 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os meus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol se vieram sobre mim, aflições e tristezas me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples quando eu já estava sem força e Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte e os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, e ainda que tenho dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Oremos. Amado Deus, eterno e querido Pai, graças te damos por este momento tão precioso que o Senhor separou para todos nós refletirmos a respeito da tua palavra. E neste momento pedimos, Pai, que o Senhor tenha liberdade de estar nos ensinando aquilo que precisamos de aprender, de colocar em prática em nossas vidas. Por isso, fala ao nosso coração por meio da tua palavra e usa a minha vida em nome de Jesus. Amém. Como retribuir todas as bênçãos com gratidão àquilo que o Senhor tem derramado na minha e na sua vida? É o tema que nós iremos refletir hoje, nesta noite. E se nós observarmos, é muito mais fácil retribuirmos com gratidão a outras pessoas quando nós estamos envolvidos por meio da gratidão. Mas se nós observarmos esta pandemia que tem nos cercado, que tem sido ingrata para todo mundo, né, para todos os seres humanos, tem ceifado a vida de muitos, tem colocado a vida de muitas outras pessoas, né, em risco. E isso acaba se tornando um pouco difícil de sermos gratos a Deus por nos encontrarmos numa situação como essa que estamos vivenciando atualmente. Mas mesmo correndo riscos, nós podemos ver que este autor do Salmo 116, mesmo ele correndo um risco de vida, tendo a sua vida ali literalmente por um fio, como podemos ver aqui nesta leitura que acabamos de fazer. O autor do Salmo 116 está profundamente agradecido a Deus por ter livrado ele da morte. Não sabemos qual foi a causa, o motivo. Pode ter sido, às vezes, por alguma doença, alguma enfermidade, às vezes alguma dívida financeira que ele estava devendo no mercado, ou até mesmo algum problema, né, psicológico, de depressão. A Bíblia não fala, não aponta o motivo, né, da sua quase morte. Mas nós podemos ver aqui que a Bíblia nos mostra que Deus livrou ele da morte.
ele expressa aqui no Salmo 116 toda a sua gratidão ao Senhor. Gratidão tamanha que ele fez questão de enfatizar, de confirmar e reafirmar nos últimos 3 versos, né, do Salmo 116. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado? Como retribuirei ao Senhor por todas as bênçãos recebidas? O que vou oferecer a Deus por Ele ter me abençoado? Essa foi a pergunta que não se calou no Salmo 116 todo, que o salmista refletiu ao longo dos 19 versículos que ele abordou. Mas como ele então planeja retribuir? Como então ele pensa em oferecer, dar a Deus todas as bênçãos que ele havia recebido pelas mãos do Criador? A primeira coisa que nós podemos observar no texto, no verso de número 13, a primeira parte, a primeira coisa que esse autor fez para retribuir ao Senhor foi tomar o cálice da salvação. E tomar o cálice da salvação, amada igreja, é apresentar as libações. E o que seria a libação? Libação são os holocaustos, são os sacrifícios designados pela lei de Moisés, lá no Pentateuco. Isso era uma forma de um sinal, era uma forma de gratidão a Deus, conforme a gente pode ver em alguns textos da Bíblia, momentos como esse, de libações, de holocaustos. No livro de Êxodo, capítulo 29, o verso 40, no livro de Levíticos, o verso 23, o capítulo 23, o verso 37, e no profeta Ezequiel, capítulo 20, o verso 28. Tomar o cálice da salvação, para nós hoje, é buscar colocar em prática o nosso manual que temos, a Bíblia Sagrada, como a nossa regra de fé e prática, de fé e conduta. Seja onde quer que for, amando a Deus acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos, como bem diz a palavra do Senhor. Podemos também tomar o cálice da salvação pregando o Evangelho, ensinando as Escrituras, testemunhando da própria transformação que Cristo fez em nossas vidas, buscando ganhar almas para Jesus e levá-las ao batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso envolve tomar o cálice da salvação. Tomar o cálice da salvação também é um meio de ter saúde espiritual. E para sermos saudáveis espiritualmente, é necessário ingerir na mente e no coração as principais vitaminas, ou a mais importante, para ter uma vida espiritual saudável. A vitamina B e a vitamina O, Bíblia e oração. É preciso, irmãos, buscarmos alimentos mais sólidos, para que nós possamos nos aprofundar, para que nós possamos mergulhar, para que nós possamos ter uma intimidade mais profunda com o nosso Deus. No livro de Hebreus, capítulo 5, o versículo 12, 13 e 14, a Bíblia nos fala que, no entanto, precisa que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda, eles precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Hebreus 5, do 12 ao 14. Tomar o cálice da salvação, então, é o meio de ser consolado por Deus nas nossas aflições, que às vezes temos passado no meio desta pandemia, das angústias, das tristezas. É o meio de celebrar também a salvação que temos em Cristo Jesus, pois o salmista, que estava praticamente morto, os versículos 3, 6 e 8. Deus livrou da morte por sua vida. Retribuir as bênçãos de Deus derramadas sobre a minha e sobre a sua vida, amada igreja. Eu e você precisamos de amar a Ele de todo o nosso coração, com todas as nossas forças e de toda a nossa alma. A segunda coisa que podemos ver no texto que o salmista fez aqui para retribuir ao Senhor pela bênção
da morte que ele havia sido livrado por Deus foi invocar o nome do Senhor. Essa foi a segunda coisa que o salmista fez, em retribuição às bênçãos recebidas do Senhor. Podemos ver que os louvores, que encontramos no livro de Salmos, do 1 ao 150, eles falam mais ao nosso coração, eles falam mais à nossa alma do que à nossa mente, pois são lindas canções, são lindas poesias, belíssimos poemas, que Deus inspira homens e mulheres, inspira o seu povo a escrever. Se observarmos no Antigo Testamento, Moisés foi usado por Deus para registrar, escrevendo os 5 primeiros livros da Bíblia, que conhecemos como Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós vemos ali que eles registram as leis, os mandamentos, as ordenanças. Este foi literalmente um presente de Deus para o seu povo, para a nação de Israel, para conduzi-los à salvação, à terra prometida. E podemos ver que, por meio deste presente que Deus deu para o seu povo, eles venceram nações, eles conseguiram vencer reinos, foram libertos de cativeiro por diversas vezes, do Egito, da Babilônia. O povo, vendo que Deus estava com eles, vencendo nações, reinos, sendo libertos de diversos cativeiros, como nós vemos do Egito, da Babilônia, o povo então decide retribuir a Deus, presenteando o próprio Deus por todas as bênçãos que ele haviam recebido e concedido ao seu povo. Eles então escrevem um grande presente para Deus, o livro de Salmos, que nada mais é um Pentateuco para Deus. Nós podemos ver que o livro de Salmos, ele é dividido em 5 grandes blocos. O primeiro bloco vai do capítulo 1 ao 41, o segundo bloco do 42 ao 72, o terceiro bloco do 73 ao 89, o quarto bloco do 90 ao 106 e o quinto bloco do 107 ao 150. Deus presenteou o seu povo com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei de Deus dada a Moisés para a orientação do povo. E o povo, agradecido pelas leis de Deus, presenteia a Deus com o Pentateuco dos Salmos de louvor e de agradecimento a Deus por meio desses 5 blocos que vemos. Invocar o nome do Senhor é a verdadeira adoração que o Pai procura. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, o evangelista diz o seguinte: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Retribuiremos, amada igreja, ao Senhor por todas as bênçãos que tem sobrevindo sobre a nossa vida, que Ele tem derramado sobre mim e sobre você, quando nós invocarmos verdadeiramente o nome do Senhor. E por último, em terceiro ponto, podemos ver aqui que o autor, ele retribui pela bênção da dádiva da vida, que o Senhor havia livrado ele da morte, cumprindo os seus votos ao Senhor. Cumprir os votos ao Senhor é não esquecer das bênçãos, dos benefícios, dos milagres, das curas, de tudo que Ele tem abençoado, derramado de bom na minha e na sua vida, daquilo que Ele tem feito por nós. Vimos que esta foi a terceira coisa que o salmista, que foi salvo da morte, por Deus, lembrou de cumprir em seu juramento. Números, o capítulo 30, o verso 2, diz o seguinte: se um homem, se uma pessoa, seja homem, seja mulher, fizer um voto ao Senhor, ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás da sua palavra, fará exatamente o que prometeu. Ao longo da nossa vida, fazemos várias promessas a Deus. Às vezes, quando conseguimos um trabalho,
e falamos que iremos oferecer uma oferta de gratidão a Deus, né, do nosso primeiro salário. Às vezes, no nascimento de filhos, prometemos consagrá-los e dedicá-los a Deus, né, prometendo ensinar esta criança a caminhar no caminho em que deve andar. Às vezes, no batismo, prometemos ser fiel ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas, na participação constante das atividades da igreja, na busca diária da oração, da leitura da Bíblia, em diversos outros votos e promessas que fazemos ao Deus ao longo da nossa vida. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, de cumprir todas as promessas, todos os votos que fizemos a Deus, pois em todo o tempo, nas aflições, nas dificuldades, nas lutas, nesta pandemia mesmo, Ele prometeu estar conosco todo o tempo e tem cumprido, permanecendo fiel na sua promessa. Retribuiremos, amada igreja, todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre mim e sobre você, cumprindo fielmente os nossos votos e as nossas promessas que fizemos a Ele ao longo da nossa vida. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Paizinho querido, graças te damos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, Pai. Mesmo não sendo merecedores de tanto amor, de tanto cuidado, de tanto carinho da sua parte para conosco, Pai. Como diz a tua palavra, mesmo sendo pecadores, ainda assim o Senhor se entregou por nós. Mesmo sendo falhos, mesmo sendo às vezes infiéis para com o Senhor, mesmo em algumas situações pisando na bola para contigo, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem, Senhor Deus, renovado as tuas misericórdias, o teu amor, a tua fidelidade para conosco, Pai. Oh Deus, ensina-nos, Pai, a retribuir também todas essas dádivas, todas essas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Pai, sem merecer nada. Nos ensina, Senhor Deus, né, a retribuir com amor. Nos ensina, Senhor Deus, a retribuir, Pai, cumprindo os nossos votos, Pai, ao Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, pois nós reconhecemos que somos falhos e carecemos, Pai, do Senhor neste ensino, Pai, de retribuição por meio de tudo que o Senhor tem nos dado. É no Teu nome que oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, à medida que você for acompanhando a nossa mensagem desta noite, eu peço que você esteja compartilhando os pedidos de oração no grupo de WhatsApp da igreja, para que logo após e nas próximas mensagens nós estejamos também orando pelo seu pedido de oração.